Olá, queridos, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esta é mais uma mensagem temática do canal Luiz Raimundi. O tema desta mensagem é o saco de pregos. Havia um menino com um temperamento muito forte. Toda vez que se perdia o controle, sua boca proferia palavras duras, fortes, impropérios e até palavrão. Um dia seu pai lhe dá um saco de pregos e lhe diz: filho, toda vez que você perder o controle, que você não conseguir se controlar, você coloque um prego na porta do seu quarto. Passados uma semana, o menino colocou 10 pregos. Orientado pelo seu pai a orar, a buscar o poder do Espírito para controlar sua vida, entregando sua vida, incentivado e mostrando a palavra. Na semana seguinte caiu para 7. Na outra semana caiu para 5, para 3 e assim zerou. Ele não precisou colocar mais pregos, porque tinha conseguido ter domínio próprio. Muito contente disse: pai, eu consegui. Não coloquei essa semana nenhum prego na minha porta. Então o pai lhe disse: muito bem, filho. Agora você retire os pregos da sua porta. Ao fazer isso, o menino ficou espantado e disse: pai, como a porta ficou feia, esburacada. E o pai lhe disse: filho, é exatamente isto que acontece com a alma das pessoas. Quando nós não conseguimos nos controlar e nós proferimos palavras sem pensar, sem agir, machucando as pessoas, a alma dessas pessoas ficam ferida, ficam feia, esburacada. Assim também é quando nós não temos domínio próprio. Queridos, não fosse a possibilidade, não fosse possível, a palavra de Deus não nos traria como gomo do fruto do Espírito a mansidão e o domínio próprio. E a própria palavra nos mostra, nos dá exemplo de pessoas que também, como este menino, não conseguia ter mansidão, domínio próprio, tinha atitudes intempestivas. E nós podemos citar Pedro. Pedro, no início, quando Pedro, sendo discipulado por Jesus naqueles 3 anos e meio, próximo da morte de Jesus, quando Jesus é preso, Pedro intempestivamente saca da sua espada, corta a orelha de Malco e Jesus o repreende. Mas Jesus morre, Pedro continua sua jornada. E quando nós olhamos as cartas de Pedro, nós verificamos um homem completamente transformado, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de sabedoria. E um homem, como a palavra diz, como nós, sujeito às mesmas paixões. Assim também aconteceu com Paulo. Quando Saulo maltratava os crentes, participou da morte de Estevão friamente, mas quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele começa a sua jornada cristã, ele escreveu 70% do Novo Testamento. Um homem completamente transformado. Um homem que apanhou, tomou chibatadas. Um homem que foi preso. Conhecemos a história de Paulo. E manteve mansidão e domínio próprio. Como já pregamos,
como temos trabalhado muito na área da psicanálise, trazendo mensagens acerca da personalidade e o temperamento como os dois maiores gigantes do homem, nós precisamos trabalhar o nosso temperamento. Não é à toa que existe um capítulo completo, capítulo 3 de Tiago, falando exatamente do poder da língua. Quando refreamos a nossa língua, quando não dizemos palavras torpes, nós conseguimos, como um navio que tem um leme tão pequeno e sendo tão grande, dirigir completamente o seu destino. Em Efésios 4:29, a palavra nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E também poderíamos citar Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo isso é fruto de um temperamento forte, como este menino no início, sem controle, causando raiva e dizendo palavras que machucam pessoas. Que nós, mediante esta palavra, possamos olhar para o autor e consumador da fé. Possamos orar, possamos buscar, possamos atender a Efésios 5:18, quando nos diz que devemos estar cheios do Espírito Santo. Hebreus 12:14 nos diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. E esse domínio é muito importante para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos ter paz, para que possamos dizer palavras de edificação no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa graça de santificarmos a nossa boca, santificarmos a nossa língua, vencermos esse gigante forte que se chama temperamento e construirmos uma jornada de forma que lá na frente, quando olharmos para trás, não lembrarmos e não vermos e não sabermos de pessoas que ficaram como esta porta do menino, feia, cheia de buracos, por causa das nossas palavras, por causa do nosso temperamento. O saco de pregos. Que nós venhamos a conduzir a nossa vida e pautar as nossas atitudes sem precisar estar colocando pregos na porta do nosso quarto. Porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu oro, eu rogo ao Senhor, como ministro da palavra de Deus, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a partir de agora, este exemplo faça sentido na sua vida, que você possa buscar, cheio do Espírito Santo, trazer em cada palavra, em cada atitude, palavras de edificação, que você possa ter mansidão, que você possa ter o domínio próprio de todas as suas ações, para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro esta vitória para você, sem
usar o saco de pregos. Deus abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus.